Olá, esta é a aula 27 da disciplina de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender os conceitos de normalização de banco de dados. Mais especificamente, nós vamos aprender os conceitos de primeira forma normal e segunda forma normal. O material da aula de hoje foi adaptado do material fornecido junto com o livro de projeto de banco de dados. Nós já vimos no curso até agora vários conceitos importantes, começando pelos SGBDs e modelos de dados, o modelo ER, o modelo relacional, a álgebra relacional, o mapeamento de modelos ER para o modelo relacional e a SQL. Então, hoje, dando sequência ao cronograma do curso, nós vamos entrar na parte de normalização. Na aula de hoje, nós vamos ver mais especificamente engenharia reversa, normalização e a primeira e a segunda forma normal. Bom, quando eu tenho um conjunto de arquivos já existentes de algum sistema que já está em produção no ambiente da minha empresa, por exemplo, ou até mesmo quando alguma tarefa é feita de forma manual e para isso eu tenho uma série de documentos que fazem parte daquela tarefa ou que têm que ser produzidos como resultados daquela tarefa. E eu posso, por alguma razão, querer gerar um modelo de banco de dados relacional que inclua informações daquela tarefa que está sendo executada manualmente ou de sistemas que não são sistemas relacionais, como por exemplo um sistema em COBOL e que eu quero agora migrar para o modelo relacional. Então, para isso, eu aplico um conceito que é chamado de engenharia reversa de arquivos convencionais para obter um modelo relacional correspondente àqueles arquivos. A partir daí, eu posso também pegar esse modelo relacional, aplicar o que nós chamamos de engenharia reversa de banco de dados relacional e obter um modelo ER correspondente. Para quê? Para documentar aquele sistema que nós estamos construindo através da engenharia reversa. Para esse processo de engenharia reversa de arquivos, nós temos como entrada qualquer conjunto de dados para os quais eu tenha alguma descrição. Pode ser documentos, uma folha de papel, uma nota fiscal, uma guia de pedido, pode ser arquivos manuais, podem ser arquivos convencionais de computador, como o exemplo que eu dei do sistema em COBOL, e pode ser um banco de dados gerenciado por um SGBD que não é relacional, como por exemplo aqueles sistemas antigos hierárquicos ou em redes que vocês vão ver com a professora Marta nas próximas aulas. Para que eu faço engenharia reversa de arquivos e normalização de banco de dados? Bom, porque eu posso ter um monte de sistemas que foram herdados, que estão sendo usados há 20, 30, 40 anos dentro da minha empresa, que foram construídos com tecnologias bem antigas e que essas tecnologias não estão mais me atendendo por algum motivo. Então, pode ser que eu precise migrar aquele sistema para um sistema que use um SGBD relacional. Esses sistemas legados são raramente documentados. Então, eu não consigo pegar o modelo ER, por exemplo, que foi usado para gerar aquele sistema e usar esse mesmo modelo ER para produzir um novo sistema que eu quero gerar relacional. Normalmente, não existe nenhuma documentação sobre esses sistemas que já vêm sendo usados há muito tempo. Então, eu posso precisar produzir esse modelo ER não só para fazer migração, mas em outros casos também, quando eu preciso dar manutenção, por exemplo, para aqueles sistemas que já estão em funcionamento há muito tempo. E também para fazer integração com outros bancos de dados.
O foco da aula de hoje vai ser, então, nessa primeira parte do processo que inclui a engenharia reversa de arquivos convencionais. Então, eu parto de arquivos convencionais ou documentos, aplico engenharia reversa e obtenho um modelo relacional correspondente. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Para fazer esse processo de engenharia reversa, eu uso o que o pessoal de banco de dados chama de normalização. Então, eu tenho o esquema de um documento ou de um arquivo que já existia, de um sistema legado. Eu aplico normalização sobre esses documentos e eu obtenho um modelo relacional correspondente àqueles arquivos iniciais. E eu posso fazer isso para vários documentos diferentes que eu, por acaso, tenha na minha empresa e que eu precise do esquema relacional correspondente. Então, em cima de cada um desses arquivos ou documentos, eu vou aplicar um processo de normalização e vou obter um modelo relacional correspondente. Então, no final desse processo, eu obtive vários modelos relacionais. Um próximo passo, então, é fazer a integração desses modelos relacionais intermediários para obter um modelo relacional integrado que vai ser o resultado final do meu processo de engenharia reversa de arquivos convencionais. Então, vamos focar nesse processo de normalização, que é o processo fundamental para fazer engenharia reversa. O que é normalização? Normalização é um processo que visa reduzir ou eliminar redundância de dados. E esse processo reagrupa informações que existem nesses vários documentos que eu estou normalizando, de forma a eliminar a redundância. Ele visa também eliminar estruturas que não existem no modelo ER e no modelo relacional. Por exemplo, atributos multivalorados não existem no modelo relacional. Então, o processo de normalização também visa eliminar essas anomalias para que o modelo relacional que eu obtenha seja um modelo correto. Então, essa normalização ela é feita numa série de passos. Eu começo com o esquema de arquivo ou do documento que eu obtive e que eu quero normalizar. Eu pego esse esquema e represento esse esquema numa tabela não normalizada. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é uma tabela não normalizada, mas esse passo é fundamental para fazer com que o processo fique independente do arquivo ou do documento que está sendo usado como fonte inicial desse meu processo de normalização. Então, uma vez que eu tenho uma tabela não normalizada, o processo vai ocorrer sempre da mesma forma, independente de que tipo de informação eu usei para começar o processo. Se foi um arquivo convencional de computador ou se foi um documento, uma folha de pedido lá da minha empresa. Bom, com essa representação como tabela não normalizada, eu obtenho um esquema não normalizado. E aí eu vou aplicando as formas normais existentes na literatura para ir eliminando redundância e para obter o esquema relacional normalizado lá no final do processo. Então, na aula de hoje e na próxima aula, nós vamos ver cada uma dessas formas normais citadas aqui nessa figura. A primeira forma normal, a segunda, a terceira e a quarta forma normal. Para exemplificar todo esse processo, nós vamos usar aqui na aula esse documento exemplo, que é um documento que trata de projetos e empregados que estão alocados a projetos. Então, eu tenho ali relatório de alocação a projeto, tenho o código de um projeto, a descrição dele, e embaixo eu tenho listados todos os empregados que estão alocados a esse projeto. Eu tenho também algumas outras informações desses empregados, como, por exemplo, a categoria funcional dele, o salário dele.
E tenho informações que ligam o empregado ao projeto, como, por exemplo, a data de início daquele empregado no projeto e o tempo em que ele está alocado àquele projeto. Então, este documento aqui lista vários projetos e todos os empregados que estão alocados a cada um dos projetos. Especificamente nesse exemplo, eu tenho 2 projetos aqui. O projeto Sistema de Estoque e, mais abaixo, o projeto Sistema de RH. E nós vamos usar esse documento como base para fazer todo o processo de engenharia reversa usando a normalização. Então, o primeiro passo do processo de normalização é a representação daquele documento de projetos empregados como uma tabela não normalizada. O que é uma tabela não normalizada? Uma tabela não normalizada é uma tabela que possui tabelas aninhadas. Uma tabela aninhada é uma coluna multivalorada, uma coluna que não tem valores atômicos, mas sim tem várias colunas aninhadas dentro dela. Por isso eles dizem que isso é uma tabela aninhada. Existe uma abreviatura para isso, que é NINTIL, para não normalizado. Então, toda vez que aparecer essa abreviatura, você já sabe que isso significa não normalizado. Um exemplo de uma tabela aninhada é mostrada nessa figura dessa transparência. Eu tenho aqueles dados daquele documento de projetos empregados representados de forma de tabela aninhada. Então, eu tenho ali uma coluna para o código do projeto, uma outra para o tipo, uma outra para a descrição, e eu tenho uma coluna empregados, que é uma coluna multivalorada, que tem uma tabela aninhada. Nessa coluna de empregados, eu vou ter dados dos empregados que trabalham num determinado projeto. Então, essa parte que está marcada em azul são os empregados que correspondem ao projeto Sistema de Estoque. Essa tabela de empregados está alinhada dentro da tabela de projeto. Para representar essa tabela alinhada, nós usamos uma notação bem parecida com a notação que nós aprendemos lá quando nós estávamos estudando o modelo relacional. A diferença aqui é que eu vou representar as tabelas alinhadas usando parênteses dentro de uma tabela mais externa. Então, aqui eu tenho a tabela PROJ, que tem código PROJ, tipo, descrição, e depois vem uma tabela alinhada. Então, eu abro parênteses novamente e aí coloco todas as colunas daquela tabela que está alinhada dentro da tabela PROJ. E aí, lá no final, eu vou fechando quantos parênteses forem necessários. Um outro exemplo de arquivo-fonte que poderia servir para um processo de normalização é um arquivo em Pascal. Então, aqui eu tenho a descrição de um arquivo em Pascal que trata de alunos, são registros de alunos. Então, para cada aluno eu guardo o código do aluno, o nome do aluno e uma lista de cursos no qual esse aluno ingressou. Para cada curso que esse aluno ingressou, eu estou guardando o código do curso e o semestre em que ele ingressou naquele curso. Além disso, eu guardo também um conjunto de disciplinas cursadas por aquele aluno. E esse conjunto de disciplinas, eu posso considerar que ele está aninhado dentro de um registro de um aluno, porque todas elas correspondem ao mesmo aluno. A mesma coisa vale para o ingresso em curso, todos eles fazem referência àquele mesmo aluno, então é uma tabela alinhada. Sempre que eu tenho um array em Pascal, isso implica em representar aquilo como uma tabela alinhada na representação não normalizada. O esquema não normalizado para esse exemplo seria este mostrado aqui na transparência. Eu tenho um arquivo de alunos que tem o código do aluno e o nome, uma tabela alinhada para guardar os cursos que ele já ingressou, outra para guardar as disciplinas e assim por diante. Bom, essa representação em esquema não normalizado não implica em nenhuma transformação no modelo do documento. Eu simplesmente
peguei aquelas informações que estavam no documento fonte e representei aquelas informações usando uma outra notação. E essa notação independe do tipo de documento que foi usado como fonte. Naquele primeiro exemplo, era um documento em papel e no segundo exemplo era um registro em Pascal. Então, representando na forma não normalizada, eu fico independente de qual tipo de documento foi usado como entrada do processo. O próximo conceito importante da aula de hoje é o conceito de forma normal. Uma forma normal é uma regra que deve ser obedecida para que uma tabela seja considerada bem projetada. E o conceito de forma normal é fundamental para o processo de normalização. Existem várias formas normais, cada vez mais rígidas, para verificar tabelas relacionais. Então, na disciplina de banco de dados, nós vamos tratar da primeira, segunda, terceira e quarta forma normal. À medida em que eu vou passando da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, eu vou ficando cada vez mais rígida, eliminando cada vez mais redundâncias. Na aula de hoje, nós vamos tratar somente da primeira e da segunda forma normal, e na próxima aula nós veremos a terceira e a quarta. Bom, continuando no processo de normalização, eu já peguei o documento fonte, representei como uma tabela não normalizada, agora eu vou fazer a passagem para a primeira forma normal. O que é a primeira forma normal? A primeira forma normal é uma regrinha que diz que uma determinada tabela relacional está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas aninhadas. Então, todos os exemplos que nós já vimos até agora não estão na primeira forma normal, porque eles contêm tabelas aninhadas. Então, eu preciso, de alguma forma, eliminar essas tabelas aninhadas para que aquelas tabelas estejam na primeira forma normal. Existem duas alternativas, então. Ou eu construo uma tabela única que vai ter redundância de dados, então eu pego todas aquelas tabelas aninhadas e represento em uma tabela única sem aninhamento, ou então eu construo uma tabela para cada tabela aninhada. Então, a partir de uma representação não normalizada, eu gero várias tabelas, uma para cada tabela aninhada e mais uma para a tabela original, a tabela mais externa. A opção de tabela única, eu obtenho pegando todos os dados das tabelas aninhadas e repetindo o dado da tabela mais externa uma vez para cada tupla que está aninhada. Então, com isso, naquele nosso exemplo de projeto, eu vou ter repetição dos dados de projeto para cada empregado que trabalha naquele projeto. Então, eu crio com isso uma tabela só que tem redundância de dados. No nosso exemplo, então, o esquema dessa tabela única seria como está mostrado em azul nessa transparência. Eu juntei todo mundo e retirei o aninhamento. A outra alternativa é usar uma tabela para cada tabela aninhada. Com isso, eu vou criar uma tabela para cada tabela que está sendo representada de forma aninhada e mais uma para a tabela externa. Então, nesse exemplo, eu teria uma tabela para representar o projeto, que é a tabela mais externa, e uma outra tabela para representar os empregados daquele projeto. Vocês não precisam se preocupar com o nome dessas tabelas que estão sendo geradas em função das tabelas aninhadas. Esses nomes podem ser nomes provisórios e lá no final, quando a gente terminar o processo todo de normalização, a gente escolhe nomes mais adequados para essas tabelas. Por enquanto, eu resolvi chamar essa tabela de PROGEMP.
Bom, pegando essas duas alternativas, tabela única ou várias tabelas, eu sei que a primeira alternativa, tabela única, é mais correta. Por quê? Porque se eu for decompor uma tabela em várias tabelas, eu posso perder algumas relações importantes entre as informações. No entanto, para fins práticos, nós preferimos a segunda alternativa, que é a decomposição de tabelas. Por quê? Porque na primeira alternativa pode ficar difícil de visualizar a tabela única se, no meu caso, eu tiver várias tabelas alinhadas e vários níveis de alinhamento. Então, para facilitar, a gente vai usar a segunda alternativa, que é uma tabela para cada tabela alinhada. Então, o primeiro passo para fazer a passagem para a primeira forma normal é criar uma tabela na primeira forma normal referente à tabela não normalizada, ou seja, aquela tabela mais externa que contém todas as outras. A chave primária dessa tabela criada vai ser idêntica à chave da tabela não normalizada. Então, no nosso exemplo, fazendo a passagem, eu peguei aquela tabela mais externa e transcrevi ela para a primeira forma normal. O próximo passo é, para cada tabela alinhada naquela tabela mais externa, criar uma outra tabela na primeira forma normal que vai ser composta pelas seguintes colunas. A chave primária de cada uma das tabelas no qual essa tabela está alinhada e as colunas daquela própria tabela alinhada. Então, no nosso exemplo, a tabela correspondente na primeira forma normal vai ter, além de todas as colunas daquela tabela alinhada, também a chave primária da tabela mais externa, nesse caso, COD/PROD. O terceiro passo é definir as chaves primárias das tabelas na primeira forma normal que correspondem a tabelas alinhadas. Por enquanto, eu só defini a chave primária da tabela mais externa, que era a mesma da tabela não normalizada, mas as outras estão sem chave por enquanto. Então, como eu disse, para a tabela de nível mais externo, basta eu transcrever a chave. COD/PROD na tabela não normalizada também vai ser chave na tabela correspondente à primeira forma normal. Para as tabelas alinhadas, eu preciso me perguntar algumas coisas. Bom, nesse caso, um valor de código de empregado aparece uma vez só no documento ou aparece várias vezes? Neste exemplo, eu sei que código de empregado pode aparecer várias vezes porque um empregado pode trabalhar em vários projetos. Então, eu preciso também do código do projeto para distinguir essas várias ocorrências de código de empregado. Então, nesse caso, a chave primária vai ser uma chave composta de código de empregado e código de projeto. Bom, se por acaso, na realidade que eu estou normalizando, um empregado só puder trabalhar em um único projeto, então eu não vou precisar usar código de projeto como chave primária dessa tabela. Ele vai continuar na tabela para ter uma ligação de empregado com o projeto no qual ele trabalha, mas ele não vai ser chave. A chave dessa tabela vai ser só o código do empregado. Então, no nosso exemplo, pegando todos os dados daquela tabela não normalizada correspondente ao documento que está sendo normalizado e aplicando a primeira forma normal, nós obtivemos duas tabelas, a tabela PROD e a tabela PROD-EMP. E os dados que estão aqui nessas duas tabelas são os dados correspondentes àquele arquivo original. Então, essa é a situação atual do nosso projeto de banco de dados na primeira forma normal. O próximo passo é passar para a segunda forma normal. Para entender a segunda e a terceira formas normais, eu preciso antes compreender o conceito de dependência funcional.
O conceito de dependência funcional é um conceito bem simples. Eu digo que uma coluna C2 depende funcionalmente de uma coluna C1 quando em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1, aparece o mesmo valor de C2. Isso vai ficar mais claro no exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela que tem outras colunas que não interessam agora no momento, mas eu tenho uma coluna de código e uma coluna de salário. Nessa tabela, a cada vez que aparece o código de um determinado empregado, aparece o mesmo valor de salário. Então, por exemplo, para o empregado E1, toda vez que aparece E1, aparece o mesmo salário 10. Isso faz sentido porque um empregado não pode ganhar 2 salários diferentes, né? Ele ganha sempre o mesmo salário. Então aqui eu marquei com cores diferentes essas ocorrências, para cada código aparece o mesmo salário. Então nesse caso eu digo que código determina salário, ou que salário depende funcionalmente de código. E eu represento isso usando uma setinha de código para salário. Com isso eu estou representando essa dependência funcional entre essas duas colunas, código e salário. Um exemplo de uma dependência funcional que não existe numa tabela é mostrado aqui. Eu tenho colunas X, Y, Z e W e eu tenho valores para essas colunas e eu vou tentar observar, bom, na coluna X aparece o valor C e na coluna Y aparece o valor 4. Mas lá embaixo aparece de novo o valor C para X e 2 para Y. Então não é o mesmo valor, é um outro valor. Então nesse caso eu não posso dizer que X determina Y, porque não é sempre o mesmo valor que aparece em Y quando um determinado valor aparece em X. Já se eu olhar a coluna X e W, eu posso dizer que existe uma dependência funcional entre essas duas colunas. Então ali, toda vez que aparece B na coluna X, aparece o valor 20 na coluna W, por exemplo. Então aqui existe uma dependência funcional entre essas duas colunas. Uma coluna pode também depender funcionalmente de uma combinação de mais de uma determinada coluna. Então, por exemplo, aqui, toda vez que aparecem os valores B e 5 para X e Y, aparece o valor 2 na coluna Z. Então, nesse caso, eu digo que X e Y determinam o valor da coluna Z. Bom, para dizer se uma dependência funcional existe ou não existe em uma determinada tabela relacional, eu não posso simplesmente olhar para os dados que eu tenho no momento. Eu tenho que pensar nas regras que regem aquela realidade que está sendo representada naqueles dados. Então, no caso do código e do salário, realmente não faz sentido um mesmo código de empregado ter salários diferentes. Então, eu tenho certeza de que aquela dependência funcional vale para aquela tabela. Mas existem outros casos em que a igualdade desses valores pode ser uma coincidência. Então, a gente tem que analisar muito calmamente essas dependências funcionais para dizer se elas valem ou se elas não valem numa determinada tabela relacional. A segunda forma normal, então, é objetiva eliminar um certo tipo de redundância de dados que tem a ver com as dependências funcionais. Nesse exemplo aqui, isso fica claro. Eu tenho lá a minha tabela de projetos, que tem o código do projeto, o código do empregado, o nome do empregado, categoria, salário, data de início da atuação do empregado no projeto e o tempo de alocação daquele empregado no projeto. Se eu for olhar, os dados referentes aos empregados, nome, categoria e salário, estão redundantes para os empregados que trabalham em mais de um projeto. Eles vão ser repetidos para cada projeto que aquele empregado trabalha. Isso fica mais claro olhando essa tabela exemplo aqui. Eu marquei com cores diferentes os dados que aparecem redundantes.
Então, ali para o empregado José, eu estou representando 2 vezes a categoria e o salário dele, e para o empregado Mário também. Por quê? Porque eles trabalham em 2 projetos diferentes. Então, para fazer a passagem para a segunda forma normal, eu tenho que primeiro saber o que é a segunda forma normal. Bom, a segunda forma normal é uma tabela que segue essa regrinha aqui. Uma tabela está na segunda forma normal quando, além de estar na primeira forma normal, ela não contém dependências parciais. Então, vejam aqui que é muito importante esse conceito de segunda forma normal exige que a tabela esteja na primeira forma normal. E nós vamos ver que todas as outras, isso também acontece. Para estar na terceira forma normal, a tabela tem que estar na segunda e, consequentemente, na primeira. E para a quarta forma normal, a mesma coisa. Bom, a segunda forma normal me diz que eu não posso ter dependências parciais. Mas o que é uma dependência parcial? Uma dependência parcial acontece quando uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária que é composta. Então, nesse exemplo da tabela PROGEMP, eu tenho que código de empregado determina nome, categoria e salário do empregado. Essas colunas nome, categoria e salário não dependem da chave primária completa, dependem apenas de parte da chave primária. Então, nesse caso, eu tenho uma dependência parcial. Os atributos data de início e tempo de alocação não correspondem a dependências parciais. Por quê? Porque eles dependem da chave primária completa. Para saber a data de início de alocação de um determinado empregado a um projeto, eu preciso saber tanto o código do projeto quanto o código de empregado. E a mesma coisa vale para o tempo de alocação. Para passar para a segunda forma normal, eu observo essas regrinhas aqui. A tabela que está na primeira forma normal e que tem apenas uma coluna como chave primária já está automaticamente na segunda forma normal, porque não tem como ela conter dependências parciais. Se a chave primária não é composta, eu não tenho dependências parciais, né? Então, toda tabela que está na primeira forma normal e que tem apenas um atributo como chave, já está automaticamente na segunda forma normal. No nosso exemplo, isso é o caso da nossa tabela PROGE. A tabela PROGE só tem uma coluna como chave primária e, então, automaticamente ela já está na segunda forma normal. Então, para fazer a passagem da primeira para a segunda forma normal, eu simplesmente transcrevo aquela tabela para baixo. Bom, uma tabela que tem apenas colunas chave primária já está também na segunda forma normal, porque é impossível algum atributo não chave depender de apenas parte da chave. Por quê? Porque essa tabela não possui atributos não chave, né? Então, ela já está na segunda forma normal automaticamente. Bom, uma tabela que possui uma chave primária composta e que também possui outros atributos pode conter uma dependência parcial. Então, nesse caso, eu tenho que analisar com mais cuidado, né? Então, a pergunta que eu tenho que fazer para detectar essas dependências parciais é a seguinte: para cada coluna que é não chave nessa tabela, eu pergunto, essa coluna depende de toda a chave primária ou só de parte da chave primária? Nesse caso aqui, nós já havíamos detectado que as colunas nome, categoria e salário dependem apenas do código do empregado. Então, existe uma dependência parcial aqui que vai ter que ser eliminada na passagem para a segunda forma normal. Para eliminar essa dependência parcial, eu separo essas colunas numa outra tabela. Então, eu retiro nome, categoria e salário, crio uma tabela separada para eles, cuja chave primária vai ser aquela chave do qual eles dependem. Nesse caso aqui, a tabela de empregado vai conter como chave código de empregado.
No nosso exemplo, então, na segunda forma normal, eu tenho essas tabelas aqui. A tabela PROGE, que era a tabela correspondente àquela tabela mais externa, não normalizada. Depois uma tabela PROGE-EMP, que agora não tem mais os dados de empregado redundantes. E a tabela EMP, que agora contém os dados de empregado. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo os próximos passos de normalização, que são a terceira e a quarta forma normal. Até lá!